Não conhecemos ainda muitas das respostas que o Censo de 2011 vai dar sobre Portugal e os portugueses. Mas uma coisa já sabemos. Portugal é habitado por 10 milhões e meio de pessoas. Nunca houve tanta gente a viver no nosso país. Somos mais 200 mil que há 10 anos, mais 700 mil que há 20. Quase 2 milhões a mais do que em 1960, há 50 anos. Uma parte desses 10 milhões e meio que cá vivem são estrangeiros. Os estrangeiros eram, em 2001, 223 mil. No ano passado, saltaram para os 443 mil. Um crescimento de mais de 200 mil pessoas. Sensivelmente o mesmo aumento que teve nesses 10 anos a população residente em Portugal. Sem os imigrantes e estrangeiros residentes em Portugal, a população teria diminuído. É um facto que a taxa bruta de reprodução dos portugueses desde há 20 anos que é inferior a 1, um valor considerado necessário para assegurar a substituição de gerações. Somos um país pequeno, na Europa dos 27 representamos 2% da população, mas curiosamente estamos a 2/3 da tabela. Segundo dados de há 2 anos, apenas em 10 países a população é superior. Há mais, muito mais, alemães, franceses, britânicos, italianos, espanhóis, polacos, romenos, holandeses, belgas e até gregos do que portugueses. Mas somos mais do que qualquer uma das restantes 16 nacionalidades da União Europeia. A reter, há mais gente a viver em Portugal, mas há cada vez menos portugueses. Vivem em Portugal, entre portugueses e estrangeiros, cerca de 10 milhões 555 mil pessoas. E a maioria é feminina. São mais de 5 milhões e meio de mulheres, quase 52% da população. Isso é normal, as mulheres vivem mais tempo que os homens. Mas tanto portuguesas como portugueses estão a viver mais anos e nascem cada vez menos crianças. O país está, deste modo, a envelhecer. Há mais velhos que jovens. 18% das pessoas têm 65 anos ou mais. Só 15% da população tem menos de 15 anos. Mas já fomos um país jovem. Há 40 anos, em 1971, quase 1/3 da população tinha menos de 15 anos. Com 65 ou mais anos, eram menos de 10%. Estes números são significativos, porque mostram uma realidade preocupante. Portugal está a envelhecer e a envelhecer depressa. Somos atualmente o 8º país mais envelhecido da União Europeia. Há 40 anos havia mais 800 mil crianças do que há hoje e menos 800 mil velhos. É o dobro dos velhos e metade das crianças. Dito de outra maneira, e em traços largos, há 40 anos havia 3 jovens para cada pessoa com mais de 65 anos. Hoje, há menos de 1. A reter, hoje há No ano mais passado velhos que morreram jovens. em Portugal 243 bebés com menos de 1 ano de vida. Foram 243 tragédias, mas estatisticamente representam um dos grandes sucessos de Portugal. A taxa de mortalidade infantil no nosso país é uma das mais baixas do mundo e da Europa. Por cada 1000 crianças que nascem, não chegam a 3 as que morrem antes de atingirem 1 ano de idade. Por comparação, a taxa de mortalidade infantil na União Europeia era há 3 anos o dobro. E em alguns países, como Angola, segundo fontes internacionais, ultrapassa os 150. Mas nem sempre foi assim. Houve uma enorme evolução. Em 1960, por cada 1000 crianças com 1 ano ou menos, morriam 78, tantas como morrem hoje em Moçambique, na Etiópia ou na Guiné. Um dos fatores que mais contribuiu para este sucesso foi o desenvolvimento da rede de cuidados materno-infantis. Quase todos os 98.430 partos registados em Portugal em 2009 foram efetuados em estabelecimentos de saúde. Há 50 anos foram só 18,4%. Mas se nascemos dentro das maternidades e dos hospitais, nascemos cada vez mais fora do casamento. Há 50 anos, apenas 10% dos bebés nasciam sem que os pais tivessem casado. Atualmente é mais de 1/3. Cerca de 30% dos bebés nascem de uniões de facto e 8% de mães solteiras. 38% fora do casamento. A reter, em 50 anos, a Há taxa cada de vez mais mortalidade infantil... famílias em Portugal. São cada vez mais pequenas e a sua estrutura mudou muito.
Neste caso, interessa o conceito de família como o conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. Só nos últimos 10 anos surgiram 500 mil novas famílias. Existem atualmente 4 milhões em Portugal. O que está a diminuir, e de uma forma constante, é a dimensão média. Há 30 anos havia mais de 3 pessoas por agregado, hoje são menos de 3. Famílias grandes com 6 ou mais pessoas são hoje uma minoria. A primeira razão é a diminuição do número de filhos. Hoje há menos 850 mil crianças do que há 40 anos. Um outro dado importante: aumentou o número de pessoas a viverem sozinhas, sobretudo idosas. Há 20 anos eram menos de 250 mil. Hoje são cerca de 400 mil. A sociedade empurra os mais velhos para um isolamento cada vez maior. O brutal aumento do número de divórcios veio criar o fenómeno das famílias monoparentais. Há cada vez mais pais separados a viverem sozinhos com os filhos. Há 20 anos eram 200 mil. Hoje são quase 350 mil. As mães são a esmagadora maioria destas famílias, quase 87%. Pais sozinhos com filhos são pouco mais de 13%. A reter, há mais famílias em Portugal, mas são cada vez mais pequenas. Os portugueses vivem muito mais anos, mas reproduzem-se menos. A estrutura da sociedade modificou-se profundamente desde as décadas de 60 e 70, à altura em que nasceu a maioria dos portugueses atuais. Em 1971, em cada 100 pessoas, 10 tinham mais de 65 anos. Atualmente são quase o dobro. E em 1971, em cada 100 pessoas, 29 tinham menos de 15 anos. Atualmente são quase metade. Há o dobro de idosos e metade dos jovens. E há quase 3 milhões e meio de pensionistas e reformados. Foram mudanças determinantes para a sobrevivência dos sistemas de pensões e reformas. É o trabalho, as contribuições dos mais novos, que pagam as pensões e reformas dos mais velhos. É um facto que o número de pessoas a trabalhar aumentou nestes anos, mas aumentou muito mais o número de idosos, pensionistas e reformados. Há hoje menos de 4 pessoas em idade de trabalhar para cada idoso. Há 40 anos havia pouco mais de 6. Em cada 10 portugueses, 13 estão reformados ou recebem pensões de velhice, sobrevivência ou outras. 5 trabalham ou procuram trabalho. E em cada 10, 2 ou não têm idade para trabalhar ou não têm trabalho remunerado. São os menores, os estudantes, as donas de casa, etc. A reter, em cada 2 portugueses, só um é que trabalha.